Fala, Fia, hoje o papo é quente, é pesado, o Corinthians caiu, e a pergunta que fica é a seguinte: de quem que foi a culpa? Será que foi mérito do Novo Horizontino? Será que o erro foi nosso? Será que o Corinthians segurou demais? 5 meias, de pai apagado? Né? Será que a gente teve uma postura de time pequeno em uma semifinal? Comenta aí nos comentários qual que é a sua opinião, o que que você acha, qual que foi o erro do Timão. E a gente vai ver aí, Vampeta, ele soltou o verbo, rasgou o verbo aí sobre esse jogo do Timão, sobre o que aconteceu. Então, sem mais enrolações, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E hoje o papo é pesado, é quente. Então, bora pro vídeo. Você pega, né, o Campeonato Paulista, que é o estadual mais difícil do país, onde você tem ali o Corinthians, você tem 6 times de Série A. Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol, Palmeiras, Santos, São Paulo. E aí o Bragantino, o Novo Horizontino, que vem jogando a Série B do Brasileiro, vem batendo na porta, igual o Mirassol bateu, entrou e está na Libertadores. O Novo Horizontino, por 3 oportunidades, não subiu por causa de 1 ponto. Chega, começa com o campeonato estadual, lidera de ponta a ponta, faz a melhor campanha, ganhou de 3 grandes que jogam a Série A, ganhou do Corinthians hoje, ganhou do Palmeiras goleano, tirou o Santos do Neymar, né, e agora vai à final. Espera aí, São Paulo ou Palmeiras, aonde ele já enfrentou o Palmeiras e goleou. Caso o São Paulo passe, e se ele vai para a final e o Novo Horizontino joga a final em Novo Horizonte, ele pode ser campeão paulista ganhando dos 4 grandes. Né? Quer dizer, assim, um feito incrível, depois de 30 anos, como você falou. O Edson Moreira fazendo um belo trabalho, estou ali vibrando. Né? O Corinthians, que eu falei no começo, eu não gostei da escalação do Corinthians quando estava jogando. Né? Muito homem de meio campo, pouca criatividade. Né? Não fez uma grande partida na noite de hoje. E o Novo Horizontino, a equipe de Novo Horizonte, com todos os méritos, está na final, está de parabéns. Com muitos méritos, Zé. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan em mais um pós-jogo. Méritos do Novo Horizontino, é bem verdade. Uma atuação um pouco xoxa do Corinthians, é verdade, mas daqui a pouquinho a gente fala mais do Corinthians, mas méritos pro Novo Horizontino, baita classificação. Boa noite, Zé. O momento agora é de enaltecer o feito do Grêmio do Novo Horizontino. Novo Horizontino fez a melhor campanha na fase de grupos, não é fase de grupos, mas na primeira fase lá do Campeonato Paulista. Melhor campanha. E melhor que Palmeiras, melhor que São Paulo, melhor que Corinthians, melhor que Santos, melhor que Bragantino, melhor que todo mundo, melhor que Mirassol, melhor que todo mundo. E ganhou os 2 jogos contra 2 grandes do futebol paulista, 2 equipes tradicionais, venceu o Santos, fez o gol em cima da hora, e olha como tá a estrela do Grêmio do Horizontino. Ganhou do Santos no último minuto, na última bola do jogo. E contra o Corinthians, sabe como é que ele ganhou? Da única finalização no gol do Corinthians. Ele finalizou uma bola no gol do Corinthians. Ele finalizou 6 vezes, mas todas para fora, exceto uma. Das 6 finalizações, só uma. Só a do Mike acertou o gol do Corinthians e entrou. Então, a única bola, na única finalização certa do Novo Horizontino, ele marcou o gol. O Corinthians finalizou 13 vezes contra 6 do Novo Horizontino, finalizou 4 vezes no gol contra 1 do Novo Horizontino. Enfim, escanteio foram 8-3 para o Corinthians, posse de bola foi quase 70% do Corinthians, mas isso não serve para nada. Serve colocar a bola naquele retângulo ali. Tem que botar a bola na casinha. E o Corinthians não teve competência para botar a bola na casinha. E o Novo Horizontino teve uma bola, colocou uma bola e bastou para ele se classificar, para ele vencer. Então é hora de enaltecer, parabenizar o Novo Horizontino pela classificação, está na final do Campeonato Paulista e o Dorival vai ser muito cobrado, jogadores serão muito cobrados, né? Porque o torcedor do Corinthians não vai deixar passar assim com tranquilidade uma eliminação para o Novo Horizontino numa semifinal de Campeonato Paulista. Seu Memphis Depay, que custa uma fortuna, não jogou nada. Um cara como ele tinha que pegar a bola e resolver fazer alguma coisa. Fazer algumas grandes jogadas. Não ganhou, mas o Memphis fez boas jogadas, deu bons passes, foi destaque no jogo. Foi nada. Entre ele e o Rômulo, do Novo Horizontino, muito melhor o Rômulo. Não dá para comparar. Entre ele e o André,
volante, as principais jogadas assim que o Corinthians tentou fazer ali, ofensivamente falando, os jogadores mais ofensivos do Corinthians foram Matheus Bidu e André. Por incrível que pareça, né? Aí o Dieguinho, o menino, conseguiu uma finalização ali no final do jogo. Mas Memphis Depay fez nada e precisa ser cobrado. Ele tá aqui para decidir, para resolver jogos importantes. E não resolveu nada. Então, acho que cabe cobrança ao Dorival, que é um treinador que eu gosto, eu acho um bom treinador, mas não trabalhou bem no jogo de hoje. Não gostei como Vampeta da escalação inicial do Corinthians, as mudanças não surtiram efeito nenhum, né? Jogadores que entraram não jogaram nada também, né? Especialmente o Vitinho, entrou, não fez nada. Nada no jogo de hoje. O Corinthians, treinador, jogadores, terão que dar muitas explicações aos torcedores, meu caro PH Sperber. Daqui a pouquinho, daqui a cerca de 25, 30 minutos, o Dorival Júnior vai conceder a entrevista, a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, a gente vai tentar entender, velho Vamp, o que ele fez nessa partida do jogo contra o Novo Horizontino, porque é o que acontece. Você tem um jogo de mata, uma semifinal fora de casa. Tudo bem, é um jogo difícil contra o Novo Horizontino, eu entendo que a equipe fez uma baita campanha, mas, Vamp, o Corinthians, pelo poder financeiro que tem, pelo elenco que tem, um dos mais caros, como você gosta de falar, um dos mais caros, um dos 5 mais caros do futebol brasileiro, ir para um jogo contra o Novo Horizontino com 5 meio-campistas e um atacante, passa uma imagem, de certa forma, ruim pro torcedor, na minha visão. Não sei se pra você, velho Vamp. Eu falei logo na escalação, né? O Zé perguntou, eu falei, eu não gostei, né, da escalação do Corinthians, achei que não deixar o Depay sozinho, isolado, o Depay que não vive um grande momento, não fez um gol ainda, estamos indo para março amanhã, né? Mês de março. O Depay ainda não fez um gol com a camisa do Corinthians na temporada, né? E lógico que respeitou demais na equipe do Novo Horizontino. Eu sei que os outros atacantes do Corinthians também não vivem grandes momentos, mas pelo menos demonstra que você tem 2 atacantes, que você quer ganhar o jogo. Quando ele sai com 5 homens no meio campo e o Depay sozinho no ataque, eu diria, eu já falei logo aqui, não gostei da escalação e o Novo Horizontino passou com seus méritos. José Manuel de Barros, eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu vou estender pro Vamp isso, mas passou pelo Dorival essa eliminação contra o Novo Horizontino? Ou, claro, não vou tirar nenhum mérito do Novo Horizontino, mas essa escolha de começar com 5 meias na partida fora de casa hoje, causou também essa eliminação contra o Novo Horizontino, Zé? Eu acho, mas principalmente o fato do Corinthians não jogar o jogo como semifinal, como um jogo decisivo. E que, jogando como o time grande na equação, né, deveria tomar as rédeas do jogo, se impor. Buscar a todo tempo a vitória. Primeiro tempo, foi um primeiro tempo que não teve cara de semifinal, de jogo decisivo. Nenhum dos dois lados, mas assim, você vai cobrar o Corinthians, vai cobrar o Novo Horizontino. Novo Horizontino acho que armou uma estratégia que era o quê? Vamos sobreviver e tentar, se for para os pênaltis, beleza pra gente. Se a gente fizer um gol, beleza. Novo Horizontino, de certa eu esperava mais do Novo Horizontino no primeiro tempo, né, jogando em casa, mas esperava mais ainda do Corinthians, como um time grande nessa semifinal do Campeonato Paulista. Em nenhum momento o Corinthians o foi. A partir dessa escalação que você falou, enchendo o meu campo de jogadores com pouca profundidade, cheio de volantes, de meias, ou meias, sei lá. O jogador mais ofensivo dependia do André para alguma jogada ofensiva. Era o André, porque Memphis Depay, vou te falar, não fez nada no jogo. Dependesse dele, não ganhou uma bola. No primeiro tempo ele não ganhou uma bola. Muito abaixo, né, Zé? Não é no jogo de hoje. Muito abaixo na temporada, né? Não, no Memphis Depay não jogou nada. Não fez nada. Ele não ganhava primeiro tempo ele não ganhou uma bola do sistema defensivo. Ia pra dividida, perdia, ia pra finta, não fintava, ia pro toque, não tocava. Não fez, foi 0 no jogo. Ele ou o Dieguinho, melhor o Dieguinho, fazia muito mais. Vitinho também entrou, não fez nada. Ou seja, mas o Corinthians não tinha profundidade, parecia assim também, a exemplo do Novo Horizontino, querer enrolar. No segundo tempo, o Corinthians melhorou. E no momento em que parecia que ele estava um pouco melhor, estava finalizando um pouco mais, chegando um pouco mais, o Novo Horizontino resolveu ir para o ataque. E quando foi para o ataque, não encontrou muitas dificuldades para encontrar o seu gol, para achar um cruzamento.
O Mike entrando pela esquerda como homem surpresa, sem marcação, acabou fazendo o gol do Novo Horizontino. É uma série de questões aí, né? Corinthians não jogou bem, individualmente, coletivamente, e acima de tudo, foi um time que não entrou encarando o jogo como uma semifinal. Um jogo decisivo. E não se comportou como time grande no confronto. Não se comportou em nenhum momento. Vamp, ainda com relação ao que eu perguntei ao Zé e também com relação ao anímico do Corinthians, né? Você acha que, de certa forma, primeiro de tudo, a eliminação passa pela escolha do Dorival de ter iniciado com 5 meio-campistas? E o ponto número 2, Vamp. De fato, o Corinthians não levou tão a sério esse mata-mata do Campeonato Paulista. Esse mata, né? Porque no jogo contra a Portuguesa, bota os titulares, não consegue vencer no tempo normal, bota os reservas, o Vitinho salva, e aí depois, né, consegue a classificação nos pênaltis. Hoje, entrou com 5 meio-campistas e com um anímico, como o Zé falou, parecendo que era mais uma partida de, sei lá, 6ª rodada do Campeonato Paulista, que não valia a vaga na final. Você acha que também isso foi um causador para a eliminação do Corinthians? Contra a Portuguesa, fletou com a desclassificação, né? Foi para os pênaltis, ganhou o Hugo ali, importante. A Portuguesa perdeu pênalti no tempo normal, perdeu vários pênaltis na prorrogação, né? O Garro começa a bater nos pênaltis, perdendo, dá até a vantagem para a Lusa não consegue. No jogo de hoje, eu não digo nem se... a escalação meio estranha, né? Não digo culpa do Dorival. Poderia, de repente, botar 3 atacantes e perder o jogo também. Mas a postura do Corinthians muito ruim, inofensiva, né? Um time que sabia que o Novo Horizontino, em casa, impõe um respeito. Clube que vem aí fazendo um grande trabalho. Também o Novo Horizontino não fez uma grande partida, mas fez o que se precisava. O Zé falou. Bola na rede, 1-0, se segurou. Se segurou sem ser incomodado, né? O Corinthians não fez pressões. Nenhuma. Não fez pressão nenhuma. Então passa a melhor equipe do Campeonato Paulista até o momento. Corinthians não mereceu passar mesmo. Não mereceu. E o Novo Horizontino merece pelo aproveitamento da única finalização a gol que ele teve, colocou na rede. E foi um belíssimo de um gol, né? O cruzamento ali da direita, acho que foi do Robson, né? Encontrou o Mike com falha ali do sistema defensivo. Não sei se foi o Mateuzinho, ou se foi só o Mateuzinho. Mateuzinho, sim, né? Falhou, mas não sei se foi apenas ele, porque alguém estava acompanhando o Mike e abandonou. Não acompanhou até o final também. Houve a falha no sistema defensivo do Corinthians, mas uma boa jogada do Novo Horizontino, cruzamento certinho, no segundo pau e a bola colocada na rede. Mas eu acho que o Corinthians cai por merecimento, porque parecia que ele não queria, sabe assim? Parecia que queria, mas não queria tanto, né? Não se esforçou tanto assim para chegar à decisão do Campeonato Paulista. Eu não sei se ele olhou para o Novo Horizontino falando assim, aqui acho que é duro jogar aqui, jogar no interior não é fácil, mas a gente aqui, uma hora a gente vai achar um gol aqui e tal. E aí eu repito, a questão individual de jogadores que, de repente, uma parte do salário pagaria tudo que o Novo Horizontino gasta, se bobear até no ano, né? Como o Memphis Depay, por exemplo, e que não fez uma jogada sequer que justificasse a presença dele no jogo. E ficou até o final. Aí até deve ficar mesmo, né? Pra mostrar pra todo mundo. Tá aí o cara que vocês pagam um caminhão de dinheiro pra ele, que tem que decidir, e que hoje, pelo menos, não decidiu nada. E é nele que a gente vai falar um pouquinho mais agora, Vamp, porque são 9 partidas do Corinthians já, tá? 9 partidas que ele já atuou nessa temporada. E apenas uma assistência. A assistência contra o Capivariano, na vitória por 3-0. Contra a equipe do Flamengo na Supercopa, atuou por 77 minutos, tomou um amarelo, não marcou. Contra o Palmeiras, 90 minutos, não fez nada. Bragantino, Atlético Paranaense, Portuguesa, Cruzeiro e agora o Novo Horizontino. São 9 jogos do Depay na temporada e nada, só uma assistência contra o Capivariano. Nem um golzinho marcado. Tá na hora de criticar e de começar a cobrar um pouquinho mais Depay, Vampeta? Ele vai ser cobrado, né? Porque não vem jogando bem. Ele é o principal jogador desse time do Corinthians, de todos os atletas. Ele é o melhor, tecnicamente, é o cara que pode fazer diferença. E até então, ainda não fez. Tem a temporada ainda, tem Copa do Mundo, né? Vai chegar Libertadores, sorteio de Libertadores. O Campeonato Brasileiro tá aí já rolando.
para ele voltar à sua melhor forma física e jogar aquele futebol que ele sabe jogar. Mas até o presente momento o Depay ainda não retornou com aquele futebol que fez com que o Corinthians ganhasse a Copa do Brasil e o próprio Paulista a Supercopa, né? Mas também a Supercopa também ele não jogou nada também, não. Não jogou, ele tomou um amarelo só contra o Esse ano Flamengo. ele ainda não pegou no tranco. Eu acho que José Manuel de Barros é um nome que a gente, além de esperar muito dele em campo, pelo que ele recebe, pelo que a torcida acredita de dar créditos nele, já passou da hora de a gente começar a passar a mão na cabeça do Depay. Tudo bem que ele entrega em campo. A gente não tá questionando aqui que o Depay é um jogador que não se paga. É um jogador muito caro, é bem verdade. Mas se a gente for analisar a atual temporada, o Dorival vai ter que sentar junto com o Depay e também os diretores do Corinthians para entender a situação dele. Lembrando, o contrato dele acaba no meio do ano. Sabe-se lá Deus se vai permanecer ou não no Corinthians. Vale a pena, compensa ter um jogador que está entregando pouco por mais 3 meses, no salário que ele tem, inclusive, e sem entregar nada? Fica a questão, Zé. Tem que ser bem analisado. Tem que ser bem analisado. Não se pode esquecer, na hora que for falar do Dorival, do Memphis Depay, do time de uma forma geral, que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em dezembro, que o Corinthians ganhou a Supercopa em cima da equipe do Flamengo e foi muito comemorado. Por isso que agora não dá pra gente falar assim, mas campeonato paulista não vale nada, não adianta dar muita importância pro campeonato estadual, né? Porque é como se fosse pré-temporada. O corintiano não pode falar isso, o Corinthians não pode falar isso, que ele valorizou muito a Supercopa. Então, na medida em que ele deu tanto valor à Supercopa, ele também precisa valorizar o Campeonato Paulista. Eu acho que o Corinthians não vai desvalorizar o Campeonato Paulista, não. Por isso que a cobrança tem que ser diferente. Há equipes que nos campeonatos estaduais, essas equipes jogam muito mais preocupadas com o futuro. É claro que numa hora de decisão, nos clássicos, ou numa hora decisiva, como uma semifinal, você precisa de olhar de uma forma diferente, porque final é final, título é título, né? Qualquer título que você ganhe é importante, mas é isso que eu volto a repetir. O Corinthians deu a sensação, a impressão no jogo, que ele não jogou essa semifinal como se fosse uma semifinal. Ele não jogou pensando que era um jogo decisivo, que era uma decisão. Dava a impressão que ele jogou para administrar o primeiro jogo fora de casa para decidir em casa depois. Será que não foram avisados que é jogo único? Que era só hoje, que tinha que resolver hoje, que não podia deixar para depois? E assim, um time tão experiente como o Corinthians, depois que tomou o gol, me parece que ele ficou muito perdido. Ele estava melhor que o Novo Horizontino no segundo tempo, né? Primeiro tempo não, ninguém jogou nada. Estava melhor no segundo tempo que o Novo Horizontino. Tomou o gol, o time se perdeu. Se atrapalhou todo, cresceu o Novo Horizontino, murchou a equipe do Corinthians. Também não dá para entender, não foge às características, às raízes do Corinthians, que tem que chegar numa hora dessa e se agigantar aí com tudo. Ele criou, sim, uma oportunidade para quase empatar com o Dieguinho ali no final, nos acréscimos. Foi uma grande defesa do Jordi, mas foi só isso. Né? Não foi nada além disso, né? Gustavo Henrique virou centroavante, o Pedro Raul entrou, mas não pegou na bola, aquela coisa toda. Foi uma grande decepção o Vitinho, que entrou, né? Contra a Portuguesa, ele resolveu, né? Meteu um golaço lá. Mas hoje foi uma negação também. Mas acima de tudo, eu acho que o comportamento do Corinthians não foi condizente com a importância do jogo de semifinal, mesmo que seja campeonato estadual. Não condiz, o comportamento do time não condiz com um jogo decisivo, com um jogo desse tamanho. E assim, quando eu puxo pela memória o que eu vi no primeiro tempo, cara, não dá para acreditar. E aí os dois, né? As duas equipes encararam mal o primeiro tempo da partida. Mas eu tendo a imaginar que o Novo Horizontino, estamos jogando o Corinthians, grandão aí, né? Vou tentar levar o primeiro tempo, quem sabe lá na parte final do jogo eu vou para cima. Eu tento resolver. Ou se for para os pênaltis, para mim tá bom. É contra o Corinthians, é contra um gigante do futebol de São Paulo. E ele acabou fazendo o gol. E com merecimento, o Novo Horizontino está na final e o Corinthians não mereceu mesmo uma sorte melhor. Velho Vamp, vou estender a pergunta que eu fiz pro Zé com relação ao Depay. Só antes vou trazer os números dele na partida, tá? 4 finalizações, 1 no gol, 2 bloqueadas, 1 para fora. O aproveitamento dele nos passes, 79% de aproveitamento.
Enfim, bolas longas, uma de 3, 33%. Dos dribles, tentou 2, não conseguiu dar nenhum drible. Vamp, o Corinthians neste momento ele tá numa encruzilhada com relação ao Depay, com relação principalmente à sua permanência, porque é um jogador muito caro, um jogador que ano passado entregou demais, e 2024 também foi outro jogador importantíssimo naquela arrancada. Não, entregou demais, não. Ele só queria. O cara com o nome dele, com o tamanho dele, com o que o Corinthians gasta com ele, você queria que entregasse menos? Não, claro que não, mas dizer que ele não entregou. Eu acho que ia entregar mais ainda. Mas ele entregou, na minha visão. Ele entregou, mas não cumpriu mais que obrigação. A contratação do Depay, se foi cara, né? Aí foi quem fez, mas dizer que ele tem o melhor contrato. Aí é coisa de quem fez o contrato dele. Agora dizer que ele é o melhor jogador tecnicamente do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Não, sem dúvida nenhuma, ele é o melhor jogador tecnicamente do Corinthians. Provavelmente vai estar jogando a Copa aí do Mundo, aí a gente vai ver pela seleção holandesa. A gente pode questionar agora, sim, o Depay não voltou das férias legal. Ainda não se encontrou o seu futebol. Não é porque foi eliminado hoje contra o Novo Horizontino. O Depay ainda não fez um grande jogo na temporada. Mas aí eu vou estender a pergunta que eu fiz pro Zé. 28 de fevereiro hoje. Faltando um dia para março, e se começar março amanhã, no caso daqui a 2 horas, vão faltar 3 meses, aliás, para o término do contrato dele. O Vampeta hoje renovaria o contrato com o Depay? Renovaria, mas dentro da condição do clube, né? Dentro da condição do clube. A gente pode pagar isso, isso e isso. Né? Eu vi o Marcelo Paes falando que está dentro do orçamento. Então, quem está administrando lá é que tem que saber. Mas se a gente questão do Flamengo que ainda não votou, imagina o Depay. Não, mas aí acho que o Flamengo tem uma outra questão aí de que talvez... Está sendo cobrado o Flamengo, ganhou Libertadores, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mas, de fato, agora não tem mais estadual, a cobrança vai ser maior. É o Campeonato Nacional, Copa do Brasil e Libertadores. Campeonato estadual, tem os clássicos e tudo, o pessoal ainda passa um pano. Daqui para frente aí... o bicho pega. O bicho vai pegar e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, inclusive, Zé. O Vessone publicou aqui que o Dorival Júnior, ele cai no mata-mata pela primeira vez como treinador do Corinthians. Acho que de 8 jogos de mata-mata, é a primeira vez que o Corinthians perde com o Dorival Júnior. Cai Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Portuguesa. E agora no Horizontino, pela primeira vez, o Corinthians cai sob o comando aí do Dorival Júnior, em mata-mata. É bem verdade isso, porque ele chega em abril de 25, o Corinthians já tinha sido eliminado da pré-Libertadores com o Ramon Dias. E aí, no mata-mata do Paulistão, ele vai até o final porque ele é o campeão, com o Ramon Dias. Aí na Copa do Brasil, ele vai até o final porque ele é o campeão. E aí sobrou, foi a única competição de mata-mata. É bem verdade, primeiro mata-mata que o Dorival cai. Mas também foi o segundo que ele disputou, né? Porque ele disputou só a Copa do Brasil e só, né? Porque Libertadores não tava mais. Enfim. Mas é o primeiro, de fato, é o primeiro. E assim, a gente imagina também, pensar em desgaste no jogo de hoje. O Corinthians fez um primeiro tempo sonolento, um primeiro tempo preguiçoso. Né? E não é que no segundo tempo melhorou assim 100%. O Corinthians jogou com as reservas contra o Cruzeiro. Né? O Ranieri jogou, depois foi substituído. O Hugo Souza, mas é goleiro. Quem mais aqui? O Depay ficou no banco, entrou só depois. Enfim, o Corinthians ele poupou o time contra o Cruzeiro. O Novo Horizontino jogou pela Copa do Brasil, poupou 3 jogadores do time titular. Poupou poucos jogadores do time titular. Entrou em campo e goleou por 4-0 pela Copa contra o Amazonas, jogando com praticamente o time inteiro. Aí chegou agora, qual foi a vantagem do Corinthians que poupou os titulares contra o Cruzeiro? Aí daqui a pouco vou ter que dar razão pro Vampeta, que não gosta desse negócio de poupar, né? Ele fala, cara, tem que correr quarta e correr domingo também. Tá vendo aí, os grandes jogadores europeus jogam, pô, com mais intensidade. E hoje você pode 5 substituições, os caras voltam... Com certeza, vai botar tudo em Novo Horizonte, tudo em voo fretado. Tem parada técnica durante o jogo. Parada técnica pra tomar água. Um monte de mortos. Não, isso é verdade. E só uma correção, Zé, porque, de fato, foi o único primeiro mata-mata que ele caiu. Mas ele poderia ter caído na Sul-Americana. Mas como ele caiu na primeira fase,
Ele caiu na fase de grupos. Esse foi um vexame assustador. Né? A gente tá falando de mata-mata. De mata-mata. Na Sul-Americana ele caiu na primeira fase. Naquela fase de grupos, ele cai no grupo que tinha Huracan. Deixa eu até confirmar aqui. Huracan, América de Cali e Racing do Uruguai. O Corinthians foi o terceiro colocado nesse grupo. Meu Deus E nessa brincadeira, o Corinthians só vai jogar de novo dia 11. É verdade, só dia 11. O Corinthians com essa eliminação, Vamp, só dia 11 agora. 10 dias de folga. Pô, não quero descanso aí, parabéns. Vai descansar bem. Vai descansar bem. Time grande tem que estar jogando e disputando Em título. 11 dias, com a cabeça doendo depois de uma eliminação, hein? Não, vai ter, Como é que faz? Não é isso? Estamos no mês de março, 10 dias de março. Já estão todo mundo cansado. Descansa agora. E é assim, o próximo jogo contra o Coritiba, quarta-feira, 9h30 da noite, dia 11. E depois tem o Santos, né? Tem clássico logo na sequência também. E assim, o Corinthians, querendo ou não, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Não tá longe dos líderes, ele tá a 3 pontos do Palmeiras e do São Paulo. Aliás, Vampeta, será que isso aí minimiza um pouco? Ó, ganhou a Copa do Brasil, Supercopa, ó, terceiro no Campeonato Brasileiro, eliminado no Paulista, mas é Paulista, tal. Não é terra arrasada. Não é terra arrasada, mas as cobranças vão vir agora, viu, Zé? Agora tem que jogar Campeonato Brasileiro, tem 6 pontos, aí você tem depois o sorteio da Libertadores, tem Copa do Brasil mais pra frente, aí é onde o bicho pega mesmo na temporada.